Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura no Evangelho de Lucas e nós estamos no capítulo 7 e vamos estar começando a nossa leitura a partir do versículo 18 e vamos até o 23. Portanto, mais uma vez, Lucas, capítulo 7, versículo 18 em diante. A Bíblia diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Queridos irmãos, vamos parar aqui neste texto da palavra de Deus, aonde o evangelista Lucas não contextualizou muito o momento histórico que João Batista estava vivendo. Este texto é repetido em Mateus, onde a história é mais contextualizada porque João Batista ali estava preso, estava pronto a ser, em verdade, morto, né? E ele estava numa situação muito difícil depois de um tão curto ministério que ele teve. Nós vamos estar falando deste ministério na continuação deste texto. Mas aqui eu gostaria de chamar-nos a atenção de que João Batista está num momento que, quando nós vivemos algo semelhantes, são momentos de dúvidas, de perguntas, de questionamentos. E eu vejo a reação de Jesus, não alguém que condenou a João Batista por questionar. E por que eu digo isso? Ora, João Batista foi alguém que não só ouviu a história dos seus pais, quando a sua mãe encontrou Maria e ambas grávidas, não só sabia da sua chamada de preparar o caminho do Messias, mas foi aquele que, ao ver a Jesus, olhou numa colocação, numa palavra profética e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele foi usado numa profecia direto e ele sabia o que era ser usado por Deus. João Batista era um profeta de Deus. Ele foi este homem que disse isso. Ele foi o homem que recebeu Jesus para ser batizado, mesmo não querendo humanamente, mas fez por questão do cumprimento da palavra de Deus. E foi ele quem assistiu ao Jesus ser batizado, aquela pomba descendo sobre a cabeça de Jesus, a pessoa terceira da Trindade, e a voz do céu que corroborou, que falou audivelmente: Este é o meu filho amado. Então Deus Pai do céu bradou em uma voz audível e João Batista foi testemunha deste acontecimento. E agora João Batista, naquele momento de prisão, pronto a morrer, com seu ministério praticamente acabado, ele ali encarcerado, sem poder fazer a obra de Deus. Ele então, quando os seus discípulos chegam perto dele, ele envia 2 dos seus discípulos a perguntarem a Jesus uma pergunta inexplicável. Como João Batista perguntaria: Se és tu aquele que haveria de vir, ou nós esperamos outro? O próprio profeta que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, que profetizou: Eis o Cordeiro de Deus, que ouviu do Pai a comprovação de que aquele era o Filho de Deus, aleluia, encarnado no meio de seu povo, agora questiona. E essa lição deste texto, para mim, fala muito profundamente,
porque mostra a nossa fragilidade humana, como as circunstâncias da nossa vida, mesmo um homem que ministerialmente era alguém que parecia inabalável, ele não se corrompia pelas grandezas, pelo poderio do mundo religioso da época. Ele não era parte do clero. Ele andava pelos desertos pregando livremente a palavra de Deus, sendo usado por Deus. E as pessoas vinham a ele para serem batizados, para se arrepender. Ou seja, um ministério muito profícuo, glória a Deus, aleluia. Tinha seguidores, tinha discípulos. Era um homem de Deus verdadeiramente. Um homem que tinha coragem de falar, inclusive, ao rei, aos líderes da época, os seus pecados. Então era alguém realmente usado por Deus e que todo o povo reconhecia que João Batista era um profeta de Deus. Mas aquele homem, no momento de que as coisas caminharam, parecia que tudo estava ao contrário. Ele questionou e enviou essa pergunta a Jesus. E eu acho lindo que Jesus não o reprovou. Pelo contrário, nós vamos estar lendo no próximo texto as palavras que Jesus fala sobre ele. Mas aqui eu quero deixar para você o segundo sentimento sobre este texto, que está na resposta de Jesus. Quando Jesus ouviu, com certeza com o coração quebrantado, de que João fizera tal pergunta, ele não respondeu diretamente aos discípulos de João, não mandou uma palavra de conforto direto, uma palavra nem de repreensão pela pergunta que João estava fazendo. Ele tão somente ao ouvir aquela pergunta se virou para as pessoas que estavam ao seu lado e começou a curar os enfermos, começou ali, a expulsar os espíritos maus, deu vista, segundo o texto aqui, a muitos cegos. Ele começou a operar os milagres. E aí, depois de que aqueles que vieram enviados de João viram a obra, o trabalho, aquilo que Jesus começou a fazer naquele momento, claro que era isso que ele já fazia. Mas aquilo que Jesus estava fazendo era parte da resposta para aqueles discípulos. Depois de operar estes milagres, Jesus se vira para eles, é o que está escrito no versículo 22, respondendo então. Jesus ouviu a pergunta, operou aqueles milagres e então Jesus respondeu. E a mensagem foi essa: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Ou seja, Jesus sabia que o testemunho do agir de Deus, um agir que só Deus poderia fazer, desde as curas, as expulsões de demônio, ao evangelho, caminho de Deus, verdade de Deus está sendo anunciado aos simples. Era chegado o reino de Deus e ali estava o Messias. Aquela resposta não foi direta, mas foi mais forte do que a direta. Por quê? Porque ninguém pode fazer tais milagres se Deus não for com ele. Aleluia. Esta é uma colocação de um texto bíblico. E quando João Batista com certeza escutou estas palavras, a sua fé se revigorou por causa daquilo que Jesus operou. Essa verdade nós temos mais uma vez que colocar nos nossos corações. O Senhor nosso Deus chamou a igreja para manifestar as obras de Deus, e quando as obras de Deus são manifestadas, as pessoas sabem, as pessoas têm confirmação, as pessoas que estão fracas são fortalecidas. Deus está no meio de seu povo. Claro, Jesus se foi, mas a igreja continua. E o que eu acho lindo da resposta de Jesus, que falou mais do que as suas palavras, foi as obras de poder que Jesus atuou como resposta. E a minha pergunta é para nós que somos igreja: se alguém perguntar ou questionar a nós, será que esta é verdadeiramente a igreja do Deus vivo? Será que o caminho que vocês estão seguindo verdadeiramente é o caminho de Deus? Será que nós podemos apontar, aleluia, para as maravilhas, a começar da salvação? A salvação é uma transformação tão tremenda
que nós assistimos pela graça de Deus, se as igrejas ainda pregam a verdade do Evangelho, ainda expõem a verdade de uma vida de pecado, o caminho da salvação, o sacrifício de Jesus e uma vida limpa, glória a Jesus, resgatada e que olha para o céu, o Evangelho de Jesus sendo pregado, há vidas que são transformadas. E quando dizemos transformados, é que verdadeiramente deixaram a prisão do pecado, não se tornaram só prosélitos, só adeptos de um cristianismo, não vieram só atrás de bens materiais, ou de bênçãos, ou de profecias, ou chamá-la de profetadas, foram transformados, deixaram, como diz a palavra, o caminho da maldade, o seu mau caminho, se converteram, se arrependeram de viver uma vida de pecado contra Deus. E agora tem prazer, pela presença do Espírito Santo em suas vidas, de servir a Deus, de viver em santidade. Querem aprender a andar no caminho do Senhor. Irmãos, é um milagre grandioso, aleluia, que testifica que Deus está no meio da igreja, que Deus está junto com esta palavra que nós pregamos para a glória do seu nome. Mas os milagres, mas o poder de Deus no batizar no Espírito Santo, milagres serem operados no meio da igreja não podem faltar, porque este é o testemunho de Deus no nosso meio. Mas às vezes eu me pergunto, Senhor, o que tem acontecido com muitas de nossas congregações, muitos de nossos ajuntamentos como crentes, quando nós queremos tão somente ouvir as palavras lindas, os caminhos mais mundanos em verdade do que do teu evangelho, e já não há vazão para o verdadeiro mover de Deus. Precisamos buscar ao Senhor outra vez. Porque com certeza, o mesmo Jesus que operou, e nós sabemos disso pela palavra, que respondeu aos discípulos de João com estes gestos, foi aquele que nos mandou, aleluia, levar o evangelho com os sinais. Que Deus possa continuar a nos abençoar, crendo nesta palavra, entendendo o evangelho de Jesus como ele nos trouxe. É lindo, é fácil para nós transformarmos e pegarmos somente as palavras ou aquilo que nós temos acesso e usarmos isso como nosso evangelho. Mas não estaremos sendo verdadeiros se nós não usássemos aquilo que ele deixou para nós. E para nosso sofrimento, no melhor dos sentidos, para muitos de nós somos chamados a exercer este evangelho, a viver este evangelho transformador, não trazedor de adeptos, de seguidores de palavras confortantes. Jesus não veio trazer este nível de conforto. O conforto foi no perdão. O conforto foi em saber que estas pessoas agora se arrependeram dos seus maus caminhos e agora estavam limpos diante de Deus e estavam caminhando para o céu. Por causa do seu sacrifício, ele pagou o preço. Mas muitos ali viram e chegaram-se a ele, porque entenderam que não podia aquele homem, a sua pregação, o seu evangelho não ser de Deus, se os sinais, se os milagres, e aonde Jesus ia, e depois você vai ver na história bíblica, Pedro, os demais apóstolos, e nós vamos ver na história da igreja de Atos, e na igreja que nós temos para trás de nós, nestes anos que temos vivido. E muitos, pela graça de Deus, ainda neste dia têm vivido. Mas não podemos deixar. Em nome de Jesus, você que me escuta. E eu clamo isso para a minha vida. Eu quero ver, viver e ser parte. Porque não vão ser outros. Somos nós que lemos essa palavra ainda. Porque muitos escolhem textos e se prendem somente no que lhes interessa. Esta é a verdade. Mas nós estamos aqui neste lugar, neste devocional. Quando você abre a sua Bíblia na sua casa, você está querendo escutar a voz de Deus tal qual Ele quis falar conosco. Quando nós seguimos sem escolher o que queremos, mas ouvimos o que Deus tem para falar para nós. Nós aprendemos o que é dele e precisamos seguir como Ele nos manda, porque somos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Isso é o que verdadeiramente deveríamos ser. E se somos seguidores de Cristo, Ele nos disse que nós faríamos as mesmas obras e até maiores. Que Deus ainda possa usar a sua igreja. Eu e você ainda como parte desta obra. Eu creio e quero viver. E espero que você também, neste alistamento. Por que breve?
A trombeta vai tocar e nós a ouviremos. E por fim, deixaremos este mundo e estaremos para sempre com aquele que nos chamou e nos salvou. Tenha um feliz dia, em nome de Jesus. Amém.